Jovens, então vamos lá para a segunda parte do nosso quadro de cargas. Alguns colegas entregaram, outros não, mas precisamos dar andamento. Então vamos preencher a segunda parte hoje do nosso quadro de cargas. Vocês fizeram todos os cálculos aqui das correntes, colocaram, inseriram os fatores, os fatores, as correntes de demanda e preencheram aqui com os condutores. Observem bem que alguns colegas não fizeram bem certo, colocaram alguns condutores não de acordo com a, a corrente de demanda do circuito. Então, na próxima entrega do quadro de distribuição, vocês podem fazer o complemento, podem reformular isso. Exemplo, condutor para iluminação, no mínimo 1,5. O condutor para o meu circuito de tomada de uso geral aqui da sala quarto 1 corredor, a corrente deu 21,26. 21,26 amperes pela tabela de cabos daria para colocar um condutor de 2,5. Vejam bem aqui deixa eu pegar aqui a minha caneta provisória. Daria para colocar um condutor de 2,5, porque 2,5 suporta 24 amperes. Só que se eu colocar esse condutor de 2,5 aqui no meu quadro de cargas, eu posso colocar o condutor de 2,5 milímetros e vou projetar o disjuntor. Vê aqui no quadro de disjuntores, não tem um disjuntor de 22, tem um de 20. O disjuntor de 20 fica abaixo da corrente que nós necessitamos. O disjuntor de 20 fica abaixo, porque no quadro de cargas a corrente que nós precisamos é para uma corrente de 20,21, aqui que nós estamos, 21,26. É para esta corrente aqui que nós precisamos do disjuntor. 21,26. 21,26. O disjuntor mais próximo de 21,26 que nós temos é o de 25. Se eu usar o disjuntor de 25, 25 pela tabela de cargas de cabo, 25 amperes fica uma corrente acima do que o condutor de 2,5 suporta. O condutor de 2,5 suporta só 24 amperes. E lembro que eu comentei na outra videoaula que nós não podemos colocar o condutor inferior à corrente, nem um disjuntor superior à corrente do cabo. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que colocar um disjuntor aqui de 25. Se eu coloco um disjuntor de 25 e o cabo de 2,5 suporta apenas 24, eu tenho que mudar esse cabo para um cabo acima de 4 milímetros. E assim segue para todos os outros circuitos. Esse cuidado que vocês, colegas, precisam ter aí no momento de inserir o disjuntor e o condutor. Então, revejam o quadro de cargas de vocês vão ter que reenviar com os novos dados, já façam essa correção aqui. O que vocês enviaram, o quadro de cargas que vocês enviaram, ele já é válido, terá uma nota sobre ele, e agora vocês vão enviar a segunda fase. Nessa segunda fase, eu vou analisar novamente essas informações aqui, se você corrigiu, e também vou analisar as novas informações que vamos inserir. Próxima informação que nós vamos inserir é sobre o DR. DR é o disjuntor diferencial residual. Para facilitar, também coloquei aqui o disjuntor diferencial residual, o que significa e qual é o princípio de funcionamento. Para que o disjuntor diferencial residual serve? Então, a principal função dele não é proteger o circuito elétrico, diferente do disjuntor. A função do disjuntor é proteger o circuito elétrico. A função desses equipamentos aqui é de proteção da instalação, do circuito, dos condutores. E esse disjuntor DR, que é chamado diferencial residual, o objetivo dele é para proteger pessoas contra choque elétrico. Vou enviar depois um vídeo para vocês do funcionamento do DR. Vocês vão inserir o DR aqui no quadro de cargas. DR, ele tem duas correntes. A corrente nominal,
essa corrente nominal, ela não é de proteção do circuito, ela é só de proteção do próprio DR, então essa corrente nominal, você não precisa considerar o condutor, essa corrente nominal você precisa considerar apenas essa corrente aqui. Essa corrente nominal, a IN do DR, tem que ser igual ou maior do que essa corrente. Não precisa considerar cabo. E essa corrente aqui, para a instalação residencial, ela sempre será de 30 miliamperes. Sempre, porque é o que a norma NR10, que vocês viram com o professor Ronald, a NR10 estipula que para a proteção de pessoas, o disjuntor diferencial residual precisa ter uma corrente de fuga de no máximo 30 miliamperes. Essa corrente de 30 miliamperes vem daqui, ó, 30 miliamperes. Nós temos DR de 100 miliamperes, 300 e 500. Esses disjuntores de 100, 300 e 500 nós usamos mais especificamente para obras, canteiro de obras, por exemplo. Nós temos uma obra aqui de prédios na cidade, e nessa instalação elétrica provisória do canteiro de obras, onde são ligadas as betoneiras, são ligadas as ferramentas elétricas que os pedreiros, os carpinteiros utilizam na obra, aí nós colocamos DR de 300 e 500 miliamperes, que são para contatos indiretos. O que é contato indireto? Você tem uma bitoneira que ela está dando uma fuga elétrica na carcaça da bitoneira. Bitoneira, aquele equipamento utilizado para fazer massa de concreto nas obras. Essa bitoneira está com uma fuga elétrica. Ele é um contato, aí você pode receber um choque elétrico por contato indireto. Você não está encostando num fio energizado, você está encostando numa bitoneira e essa bitoneira está em contato com um cabo energizado. Isso seria um contato indireto. Aí nós podemos utilizar o DR de 500 miliamperes. No nosso caso, nós estamos admitindo que numa instalação elétrica residencial a gente pode ter um contato direto. O que é um contato direto? Você coloca o dedo lá na tomada, uma criança vem e coloca um clipes, uma caneta, um prego na tomada e ela está no chão, ela vai receber um choque elétrico. Isso é um contato direto. Contato direto, utilizamos DR de 30 miliamperes. Então, de acordo com a norma regulamentadora de número 10, segurança instalações e serviços com eletricidade para instalações residenciais para tomadas em locais úmidos ou tomadas externas, utilizamos DR de contato direto, sensibilidade de contato direto, que é de 30 miliamperes. Então aqui será sempre 30 miliamperes. E aqui essa corrente será de acordo com essa. Essa corrente tem que ser igual ou maior que essa, de acordo com essa tabela. Veja que nós não possuímos muitas opções de corrente de DR. 25, 40, 63, 100 e 80. Professor, poderia colocar um de 100, um DR de 100, já que não preciso considerar cabo? Poderia colocar um DR de 100 aqui? Pode tranquilamente. O único problema é o custo. Um DR de 100 amperes de corrente nominal vai custar muito mais em relação a um DR de 25. Por isso que a gente otimiza e coloca essa corrente sempre igual ou maior do que essa aqui. No nosso caso, nós temos DR de 25, nós podemos colocar DR de 25 até aqui. Esse DR aqui, deixei para vocês observarem. Eu não posso colocar um de 25 porque a corrente nominal é de 32. A corrente nominal do disjuntor é de 32. Então eu preciso colocar aqui um DR de 40, porque não possuímos um DR de 32. O DR ele começa no 25, o próximo 40. Então nós vamos colocar um DR de 40. Ótimo, esse preenchimento aqui é super simples, bem tranquilo. Para quais tomadas vocês vão colocar? Geralmente nós colocamos, geralmente não, de acordo com a norma, nós colocamos para tomadas de locais úmidos e tomadas externas. Então iluminação não é necessário, tomadas de locais úmidos. Vejam bem que o circuito 3 ele envolve uma tomada do banheiro. Banheiro é considerado local úmido. Então, por existir essa tomada do banheiro, nós colocamos DR. Eu, particularmente, aconselho nos projetos vocês colocarem DR aonde puder, porque DR é uma proteção contra choque elétrico. Nós vamos fazer numa aula presencial nossa uma experiência com DR e nós vamos observar que o DR desarma. Vou enviar um vídeo para vocês também. Então, eu particularmente colocaria DR em tudo que for tomada, porque você pode não ter uma criança pequena em casa, você não tem um irmãozinho em casa,
mas você tem um sobrinho, você tem o filho de uma colega ou de um colega, um filho de um amigo que vem te visitar, e aí essa criança está ali andando pelo chão, encontra um objeto e coloca na tomada e toma um choque elétrico. O que que o DR vai fazer? O DR não vai deixar essa criança tomar o choque elétrico. O DR vai desarmar 20, o DR vai desarmar em 200 milissegundos da ocorrência do choque elétrico. Então vejam bem que 200 milissegundos é um tempo quase que nada. O nosso corpo humano praticamente não vai nem perceber. Essa criança nem vai sentir o choque elétrico e o DR vai desarmar. Ok? O tempo de reação do corpo humano nosso está em torno de 500 a 700 milissegundos. O que é o tempo de reação? O tempo entre você observar uma ação, você observar alguma coisa e querer reagir, fazer uma ação. Exemplo, você vê um copo caindo da mesa. Você pensa, vou pegar esse copo antes que ele caia no chão. Só que só nesse seu pensamento, você já levou 700 milissegundos para você, mais o tempo que você vai se movimentar para pegar, o tempo que o seu cérebro envia o comando para o seu corpo para pegar esse copo, já foram mais 700 milissegundos. Então você praticamente vai levar quase 1,5 segundo para ter a ação de pegar esse copo caindo. Nisso, o copo já caiu no chão. Então, o nosso corpo ele tem um delay aí de movimentos de em torno de 500, 700 milissegundos, depende muito aí das características da pessoa. Certo, jovens? Por isso que o DR ele desarma com 200 milissegundos. O tempo de desarme do DR é de 200 milissegundos. Vocês vão observar muito bem isso no vídeo que eu vou enviar para vocês de um fabricante de DR. Voltando ao quadro de cargas, o que vocês vão precisar fazer agora? Nosso quadro, nossa instalação, ela é bifásica, fase, fase e neutro. Então, esse quadro de cargas ele é padronizado para 3 fases. Como nós não temos a terceira fase, essa fase aqui nós vamos colocar tudo zero. Não temos corrente, não teremos corrente nessas fases. E agora nós vamos ter que distribuir essas correntes aqui entre essas fases de acordo com que a soma da corrente da fase R não seja diferente da soma da corrente da fase S, ou que fiquem próximas. Vou colocar um valor aleatório, por exemplo, vou colocar 10 aqui, 20 e vou colocar 30 amperes aqui, se fosse o caso desse circuito. E nessa fase eu vou colocar 10. Pronto. Montei minha instalação dessa forma. Olha só como que ficou a corrente da fase R, 70. Olha como ficou a corrente da fase S, 10. Existe um desequilíbrio de corrente nas fases. Nós precisamos equilibrar. Imaginem que isso aqui é um braço seu e isso aqui outro braço seu e você vai carregar sacolas. O que você tenta fazer? Você tenta sempre equilibrar o peso das sacolas para que você tenha o mesmo peso nos 2 braços, para que você não fique torto carregando essa sacola. Então é isso que nós temos que imaginar a distribuição de corrente nas fases. Essas fases elas precisam ficar com as correntes próximas. Primeiro passo, a gente sempre começa montando um quadro de cargas fazendo as correntes da seguinte forma. Eu coloco a primeira corrente na fase R, seria essa aqui, então esta minha corrente seria igual a esta. Como essa corrente, esse circuito é monofásico, 127, ele utiliza só uma fase. E vou repetir, e utiliza o neutro. Então eu vou repetir essa corrente no neutro. A segunda corrente eu vou colocar na segunda fase. Ou seja, eu venho fazendo uma fase sim, uma fase não, uma fase sim, uma fase não. E depois no final eu analiso como que ficou a somatória dessas fases aqui. Vou colocar esta, repetir esta corrente no neutro, porque ele precisa de neutro. Esse circuito aqui, como ele ainda é 127, vou colocar esta fase. Vou repetir essa corrente no neutro, porque ele é 127. E este circuito aqui é 127. Vou repetir ele aqui. Vou colocar esta corrente aqui. E também vou repetir esta corrente no neutro. Está lá. Olha, percebam que as duas correntes, por enquanto, elas vêm se equilibrando. Dificilmente nós vamos deixar isso zerado, porque as cargas são diferentes. Mas que fique aí, ficando com uma diferença em torno de 10%, é admissível. Então, mais uma carga aqui de 127, vou colocar aqui igual a esta aqui.
E existe mais uma de 127. Eu vou colocar aqui essa de 127, esta corrente aqui de demanda e os neutros. Vou na planilha automática, já puxo aqui, ele já vai me trazer direto. Olha só, por enquanto ainda está bom. 41 com 37. Agora eu preciso inserir quem? As correntes em 220. Então, 220 nós vamos utilizar as duas fases. Não tem como. Como a minha planilha é automática, eu já puxo direto, ela vai preencher de acordo. E neutro nós não temos no circuito 220, só nas fases. Vejam como ficou a somatória das correntes: 154 na fase R, 149 na fase S. Ficou bom. Ficou bom. Está ótimo. Bom não, está ótimo. Ficou muito bom. Muito ótimo. Se tivesse dado uma diferença muito grande, nós iríamos ter que alterar. Qual cargas? As 127, porque as 220 não é possível mexer. Vamos pegar um exemplo aqui. Essa corrente ela ficou um pouco menor. Ela ficou com 149 e essa corrente com 154. Essa corrente é um pouco maior do que essa, então poderia até fazer isso aqui. Ó. Se eu fizer isso aqui, tirar essa corrente desta fase e colocar essa corrente dessa fase nesta fase aqui, da fase S para a fase R, olha só, ficou um pouco melhor. Né? Mas, quando a gente for montar esse quadro, vocês vão perceber que o lado esquerdo são circuitos ímpares e do lado direito, circuitos pares. Então, às vezes, é um pouco complicado montar fisicamente esse quadro dessa forma, que será uma terceira etapa. Vou voltar a minha corrente aqui. Prefiro deixar assim com essa diferença do que mexer nessa sequência. É sempre que a gente puder manter essa sequência, depois na hora de montar esse quadro fisicamente, será melhor. Ok? Então essa sequência é sempre melhor manter. Com isso aqui, nós precisamos dessa informação. Qual é a corrente de demanda total? Qual é a corrente que você vai precisar solicitar para a concessionária de energia elétrica instalar o padrão de entrada dessa residência? Não será essa e nem será essa. Por quê? Além disso que nós preenchemos, nós precisamos analisar qual a possibilidade de todas estas cargas aqui estarem ligadas ao mesmo tempo. A mesma análise que nós fizemos com essa corrente de demanda, preenchendo esses fatores de demanda, essa corrente de demanda com esses fatores de demanda, nós precisamos fazer com essas correntes. Como que nós vamos fazer isso? Preenchendo essa segunda etapa aqui do quadro de cargas. Nós vamos colocar a somatória das potências das tomadas de uso geral e iluminação aqui, para encontrar um fator de demanda geral. Anteriormente, nós encontramos o fator de demanda dos circuitos. Agora, nós vamos encontrar o fator de demanda geral. Esse mesmo fator de demanda que nós utilizamos. Por que nós estamos separando iluminação de tomada de uso específico? Porque os fatores de demanda são separados desta forma. Tomadas de uso geral e iluminação e específico. O que eu vou colocar aqui? A somatória de todas as correntes, de todas as potências igual à a somatória de todas as potências de iluminação e tomada de uso geral. Vou pegar tudo isso aqui até aqui, ok? A partir do circuito 7 já é tomada de uso específico. Vou fechar esse parênteses e somei. Está lá. Vocês não precisam fazer com fórmula, podem somar manualmente. A minha potência total de iluminação mais tomada de uso geral deu 18.390. Vou vir aqui no fator de demanda do quadro e encontrar o fator de demanda. Acima de 10.001, 0,24. Como a minha deu 18.390, 0,24. E vou encontrar minha potência de demanda. A potência de demanda é esta potência multiplicado por esta potência. Está aqui, ó, minha fórmula. A célula O31, que seria a O31, multiplicando a Q31, Q31. Vocês não precisam fazer fórmula, podem fazer manualmente. Então, essa potência aqui é igual a essa vezes essa. Encontrei a minha potência de demanda. Minha potência de demanda. Todas as minhas tomadas de iluminação e tomadas de uso geral são em 127. Então, vou colocar aqui. Se tivesse 220, vocês iriam precisar colocar uma outra coluninha aqui separando potência em 220. E vou encontrar a minha corrente de demanda geral do circuito de iluminação e tomada de uso geral.
Essa corrente é esta potência dividido por esta tensão, que me dá 34,75. Esta corrente é esta potência dividido por esta tensão, dá 34,75. Essa total seria esta mais essa, como a 220 é zero, dá 34,75. Essa aqui já é minha corrente de demanda geral. Tomada de uso específico. Vou fazer a mesma fórmula, vou somar todas as tomadas de uso específico igual a soma. Olha lá, Excel vocês aprenderam com o professor Walter, mas podem fazer manualmente também. E vou preencher aqui, ó. Vou somar tudo isso de tomada de uso geral, coloco entre parênteses. Fator de demanda para tomada de uso específico é de acordo com o número de circuitos de tomada de uso específico. Se a gente vier aqui, fator de demanda é de acordo com o número de circuitos. Quantos circuitos de tomada de uso específico nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 circuitos. Fator de demanda para 6 circuitos, 0,65. Fator de demanda para 6 circuitos, 0,65. Inseri 0,65 nesta célula e já encontrei a potência de demanda das tomadas de uso específico. Essa potência é igual a essa potência vezes esse fator. E esta corrente será esta potência dividido por esta tensão. E eu tenho essa corrente. Então, agora nós temos as duas correntes de demanda, a de tomada de uso geral e iluminação, que seria esta, e nós temos esta corrente aqui, que é a corrente de demanda das tomadas de uso específico. Com isso, nós vamos preencher quem? Essa corrente aqui, 108,3. Essa corrente é a corrente geral da nossa instalação de demanda. É com esta corrente aqui que eu vou solicitar lá para a concessionária de energia elétrica o meu padrão de entrada. É dessa forma que eles vão te pedir um quadro de uma DCI, dimensionamento de cargas instaladas, 108,3. Como não existe padrão de 108, nós vamos pedir um padrão de 100, padrão de 100 amperes. Ok, jovens, essa então é a sua nova forma. Existe uma outra maneira de determinar essa corrente de demanda, que seria nós ainda distribuirmos aqui, porque essa corrente ela é distribuída entre duas fases. Nós poderíamos dividir essa corrente por 2 ainda para somar, o que cairia um pouco essa corrente aqui. Seria essa corrente aqui, esta corrente, dividido por 2. Teríamos que ter um parênteses aqui. Teríamos que ter um parênteses aqui e colocar lá, 90,5. Essa é a forma mais correta, porque como essas cargas são monofásicas, você fez uma distribuição correta delas aqui, o correto seria fazer isso aqui, ela cai um pouco. Aí enquadra bem no padrão da concessionária de energia elétrica. Vocês podem fazer isso também. Essa somatória dessa corrente é essa corrente dividido por 2 mais esta corrente. Você tem esta corrente aqui. Então, a próxima etapa de vocês consiste em montar este segunda etapa do quadro de cargas, certo? Bom trabalho para vocês, montem esse segundo quadro de cargas e me enviem, vamos colocar uma data aqui então, vamos escrever aqui nessa nossa tela de início, quadro de cargas seria para quando? Vamos buscar no nosso calendário, dia 24, amanhã vocês não têm aula, vocês têm aula de segurança e instalações elétricas, vamos colocar dia 27, vamos colocar até dia 28, então, para dia 28 do 4 de 2020, sexta-feira que vem é feriado, certo, jovens? Sexta-feira que vem é feriado, então está aí, ó. O próximo quadro de cargas, parte 2, para dia 28 de 4 de 2020. Grande abraço para todos aí, bons estudos!